Muito bem. Tranquilo até aí? Então nós entendemos porque a competição intraespecífica, você não pode errar isso. Competição intraespecífica é competição entre indivíduos da mesma espécie. Lembra? Ecologia, cadeias alimentares, lembra? Muito bem. Nicho ecológico, hábitat, legal? Relações ecológicas, intraespecífica, interespecífica, você não pode errar isso. Isso vai cair no vestibular. Perceberam como as relações ecológicas estão intimamente ligadas ao crescimento populacional? Tudo está ligado. Tá legal? Muito bem. Então, na competição intraespecífica é o freio para evitar o crescimento populacional. Tranquilo? Legal, né? Beleza. Predatismo, olha aí, a onça comendo jacaré. A onça comendo jacaré. Predatismo, presa predador. Então, se é presa predador, a presa controla o número de predador e o número de predadores controla o número de presas. Então essa relação é muito íntima. Uma população cresce a outra. Olha aí, ó, controle populacional. Tranquilo? Então o predatismo, ele é, com certeza, um membro da resistência ambiental. Legal? Então a resistência ambiental, ó, predatismo, competição, eles são necessários para frear o crescimento populacional. Legal? Olha o gráfico aí, ó. Esses gráficos caem em prova. O Enem gosta desses gráficos para você analisar. Legal? Olha o número de presa e predador. O número de gato do mato aumentou. Aí o número de coelhos, ó, cresceu. Aí o de gato do mato cresceu porque comeu o coelho. Aí depois coelho baixa, o outro baixa, cresce, o outro baixa. Ou seja, a população de presa controla o predador. População de predador controla a população de presas. Legal? Muito bom. Outra. Parasitismo. Walter, então tu está dizendo que a resistência ambiental também é as relações desarmônicas? Sim. Sim, sim. E eu posso dizer que esses fatores, as relações desarmônicas e a resistência ambiental, também são fatores evolutivos? São fatores evolutivos, ok? São fatores que são seleção natural. Puxa vida, agora eu matei. Agora eu matei, Walter. Viu como as coisas estão entrelaçadas se você não pode errar? Então, o parasitismo, carrapato, o ectoparasita, né? O que ele faz? O parasita vai lá, fica sugando o cara. Olha o detalhe, ó. Fica sugando o cara. O cara vai morrer. Mas quando o cara morre, o parasita também morre. Sabe o que significa? Que a população cai, tanto de hospedeiros quanto de parasitas. Então, os parasitas, eles existem para quê? Para controlar a população que está em grande quantidade. Você entendeu agora porque a importância dos vírus? Você entendeu agora a importância das doenças parasitárias? Você entendeu agora a importância do coronavírus para o crescimento populacional? Entendeu? Se você pensa que isso nunca mais vai acontecer, esqueça. Vai acontecer porque são fenômenos cíclicos. E esses fenômenos cíclicos fazem o quê? Controle da população. Entendeu? Seleção natural. É, parceiro, é isso mesmo. Seleção natural. Tranquilão? Cuidado, hein? Mas não fala pra ninguém. Continuando. Doenças parasitárias que eu havia comentado, ó. Endemias, epidemias, pandemias. Nós estamos dentro de uma pandemia, não é isso? Muito bem. Vamos entender então o que é uma endemia? Endemia, a proporção de afetados não varia. Sabe o que significa? Aqui na Amazônia, por exemplo, malária. Eu vou chutar um número, não é verdadeiro. Digamos, malária em Manaus, toda a Fundação de Medicina Tropical, ela pode verificar, pode não, tem como função
verificar a quantidade, até a questão epidemiológica da malária, que é uma endemia, que é uma doença comum na região amazônica. Então, digamos que no mês de janeiro, 5.000 casos de malária. Aí, mês de fevereiro, 5.000, 4.900. Aí, março, 5.500. Aí, fica muito próximo o número, muito próximo. Quando o número é muito próximo, né, da doença comum, nós chamamos de endemia. Tranquilão? Agora presta atenção. Digamos que essa mesma malária que dá 5.000, 4.900, 5.500, um número muito próximo, de repente faça isso, ó, flutue e de repente vá para 5.000, vá para 50.000 casos de malária. Bom, então aconteceu um problema. Deixou de ser uma endemia e passou a ser uma epidemia. Olha, a proporção de afetados aumenta. É uma epidemia. Entendeu a diferença de uma endemia e uma epidemia? Tranquilo? Então, numa endemia, o número de casos fica muito próximo, flutuando muito próximo. Legal? Numa epidemia, ocorre um aumento muito grande de casos. Legal? E quando ocorre uma pandemia, é quando essa flutuação, esse número grande de casos, ultrapassa continentes. Então, uma endemia, por exemplo, malária, é comum na Amazônia, vamos tomar malária, digamos que apareça malária lá no Canadá, que é difícil, não é impossível, mas é difícil. Então, apareça malária lá no Canadá, apareça na Rússia, entendeu? Então eu vou tratar a malária, eu passaria a tratar a malária como uma pandemia, que é justamente o que está acontecendo agora com o coronavírus. Legal? Ele era restrito, né? Na verdade era uma gripe comum e de repente se alastrou, né? E veio bater aqui nas terras amazônicas cabocais, não é isso? Beleza. Então, endemia, aí eu tenho alguns exemplos de endemia, ó. Malária, leishmaniose, esquistossomose, dengue e febre amarela. São considerados endemias, doenças que são comuns. Legal? Depois a gente pode discutir outros fatores importantes que deveriam ser feitos para o controle da doença. Não é isso? Muito bem. Então, a malária é uma endemia na Amazônia, a leishmaniose é uma endemia na Amazônia, esquistossomose não é a Amazônia no centro-oeste, mas é uma endemia. A dengue era uma endemia no Rio de Janeiro, agora veio para a Amazônia, nos anos 80 e 90 não tinha dengue. A dengue apareceu, vieram para cá, trouxeram dengue também, né? O que mais? Febre amarela também é uma endemia. Epidemia, olha aí, varíola, malária de novo. Tem esse malária na África. Malária na África mata demais, bicho, demais, né? Malária, falciparum, ovale, não é isso? São tipos de protozoário, tipo de malária. Então, olha, varíola, disseram que a varíola tinha sido erradicada, mentira. Varíola, malária, tuberculose é terrível, é uma epidemia. Tuberculose, ela tem muito Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Amazonas. Nós somos uma terra de tuberculosos, certo? Amazonas, Manaus é uma terra de tuberculose. Não se assuste, você está na Amazônia. O que mais? Tifo, poliomielite, para quem não lembra, poliomielite é a doença, era uma virose extremamente perigosa, né, que causa deficiência nas pernas, né, nos nervos das pernas, não é isso? Febre amarela e a espetacular, colossal e negligenciada, vou dizer assim, a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. A AIDS já foi uma doença muito temerosa, o povo tinha medo. Aí desenvolveram o coquetel. O coquetel não é cura, o coquetel é paliativo.
né? Ele só vai quebrando enzimaticamente o ciclo viral, tá certo? Mas um dia a doença vai aparecer. Quem é soro positivo será soro positivo para sempre. É uma doença perigosíssima e as pessoas negligenciam a doença AIDS, né, o HIV negligenciam, ainda as pessoas nessas suas saídas ainda têm relação sexual sem o uso de preservativo. E aí depois vem o choro. Legal? Preste atenção. Pandemia, coloquei de propósito, já que nós estamos numa fase, né? Aí, por exemplo, peste de Justiniano, 541 depois de Cristo, é uma peste bubônica causada pela pulga do rato. Por que isso? Populações muito juntas, populações com falta de higiene, falta de banho, muito frio, então os caras não tomam banho, condição de higiene, rato, lixo, legal? O que acontece? A pulga pica o rato contaminado, passa para a pulga vai, pica a pessoa não tomou banho, e aí vai dormir no colchão, a pulga vai pro colchão, dorme a criança, dorme a vovó, dorme a titia, aquele monte de gente na mesma casa, tá todo mundo com pulga, certo? É uma festa de pulga, por isso que morreu muita gente, mais de 500 mil pessoas morreram na Rússia, na Europa, melhor falando. Entendeu? Mais de 1 milhão de pessoas morreram na Europa por causa dessa doença. Legal? Questão de higiene. Vamos lá. A peste negra, que é também a pulga do rato. Questão de higiene. Legal. Gripe russa, né? A qual eu havia falado, a gripe russa na verdade é influenza, é gripe. É gripe. Gripe espanhola. Em 1818, 57, 68. Presta atenção, ó. 1818, 1957, 1968. Sempre ocorre um surto. E esse surto existe por quê? Por causa do crescimento populacional. Legal? Cuidado com isso. Populações muito grandes vão sofrer. Isso vai acontecer de novo. Entendeu? Por isso que é importante os responsáveis pela saúde pública abrir o olho, alertar, entendeu? E a população tomar mais cuidado com a sua higiene. O que mais? Gripe suína. Suína é o que? É porco, né? Essas doenças, viroses, o SARS, o MERS. SARS na verdade é Covid, não tem jeito, é apenas uma mutação, não é isso? Essas viroses, elas são comuns em animais. O que acontece? O cara vai, cria galinha, cria porco. Meu amigo, o vírus da galinha e o vírus do porco. Sabe o que acontece? O vírus da galinha se adapta ao porco. O vírus do porco se adapta à galinha. Ambos os vírus se adaptam ao ser humano. Então precisa ter um cuidado muito grande na hora quando as pessoas criam animais. Se você for criar galinha, deixe separado dos porcos, separado dos patos, não misture. Outra, aquele problema aconteceu na China, na verdade aconteceu por causa de feiras livres, onde o animal vivo, ele era morto. Um animal com vírus, morto naquele lugar. Então o cara comia carne fresquinha. Olha, eu estou comendo carne fresquinhas. Esses animais, alguns deles, são animais silvestres. O pingolim, por exemplo, é um animal silvestre, um animal de selva. Tá certo? Animais de selva têm muitos vírus. Aqui na Amazônia tem bilhões de vírus que você nunca viu na vida. E eles estão guardados aí dentro da floresta. No dia que os imbecis começarem a abrir a floresta, você vai perceber que o número de viroses vai aumentar. Então eu posso dizer, com toda certeza, que o desmatamento, um problema ambiental, pode trazer problemas sérios dessas viroses para as populações. Beleza? Não pode mexer. Legal? Aí eu tenho aqui, ó, o SARS, que é um Covid, que é um vírus, né? A síndrome respiratória aguda grave.
atacou em 2002 e 2003. O MERS, síndrome respiratória do Oriente Médio, atacou quem? Morcego atacando camelo. Morcego e camelo. Entendeu? Ninguém está isento disso, parceiro. Então, os vírus são responsáveis pelo controle populacional. Legal? E o Covid-19, que a gente já está cansado de ouvir e ver todo dia os problemas relacionados. Legal? Muito bem. Vamos ver agora como é que a alimentação influencia. Então presta atenção, se pega uma população e você aumenta a quantidade de comida para ela, olha, vai acontecer aceleração do crescimento. Crianças bem alimentadas são crianças fortes, grandes, crescimento aumenta. Se o crescimento aumenta, a maturidade sexual também é acelerada. Se a maturidade sexual também é acelerada, a fecundidade também é acelerada. Então, aumenta a fecundidade, redução da variação do tamanho de indivíduos da mesma idade. Então, você pode encontrar um menino de 9 anos desse tamanho, um menino de 9 anos desse tamanho, pequenininho, né? Vai depender do seu estado nutricional também. Não é só isso. Tem questões genéticas, questões fenotípicas, ambientais que podem influenciar. Tá? Mas na regra geral, tamanhos muito díspares estão relacionados também à questão nutricional. O que mais? Aumento do teor de gordura no corpo, né? Principalmente nas meninas, né? O que mais? Redução do canibalismo em relação aos filhotes. Isso em animais. Animais bem alimentados, ok? Animais em lugares aglomerados, granjas. As granjas, por exemplo, elas têm um número de animal por metro quadrado. Se passar disso, eu vou colocar ali uma granja que caiba, por exemplo, 200 frangos, né? Um frango por metro quadrado, vou supor aqui, eu não sei, um frango por metro quadrado, digamos, e você coloca 10 frangos por metro quadrado, sabe o que vai acontecer? E você mexer na ração dele, alterar a ração dele, fazer uma ração menos nutrida, vai acontecer? Os franguinhos vão ficar bicando os outros, vão ficar comendo os outros. Legal? Chama-se canibalismo, por causa da carência nutricional e também pela diminuição do seu espaço. Beleza? O que mais? Vamos lá. Vamos inverter agora a diminuição da alimentação. Normalmente, verdadeiramente é o inverso, né? Retardo do crescimento, diminuição da maturidade sexual, redução da fecundidade, diminuição do teor de gordura no corpo e aumento do canibalismo em relação aos filhotes. Então percebam que o tipo de nutrição também influencia muito o crescimento populacional, acelera ou não o crescimento populacional. Tranquilão? Legal. Vamos ver outros fatores? Fatores independentes da densidade. Fatores independentes do aglomerado. Independentes. Vamos ver quais são? Temperatura, luminosidade e umidade. Como esses fatores podem influenciar? Vamos ver? Vamos ver o primeiro. Pode influenciar diretamente. Calor favorece a fertilidade. Em ambientes quentes, as mulheres são mais férteis, né? As mulheres, os animais são mais ativos no ambiente quente. Por isso que eles procuram normalmente em regiões onde tem as 4 estações bem definidas, a época da reprodução é o verão. Alô, é o verão. Entenderam? Entendeu? Agora, por quê? Por causa da temperatura, o aumento da temperatura também age, sabe onde? Na fisiologia. Age onde? Na hipófise. A hipófise faz o quê? Libera os hormônios, FSH e LH em relação aos mamíferos. Então a taxa de fecundidade aumenta, a produção de ovos aumenta também. Tudo isso é a temperatura. Olha aí. Aumenta diretamente a natalidade, lógico, se a temperatura acelera a fertilidade, a natalidade também vai aumentar. Calor excessivo. Excessivo. Presta atenção. Calor excessivo, frio, seca, inundações, terremoto, favorece a mortalidade. Beleza? Então, calor excessivo, né? Principalmente os homeotérmicos. Calor excessivo, temperatura
né, temperatura variável nos perssilotérmicos. Nos perssilotérmicos, a temperatura variável, o calor excessivo, pode afetar a sua sobrevivência. Frio excessivo, seca, inundações, terremotos favorece a mortalidade. É difícil até você não entender isso, né? Indireta. Como é que pode influenciar indiretamente? No frio, as populações de insetos diminuem, né? Por isso que quando você for ver aqueles documentários que aparecem, por exemplo, no Alasca, né? No Alasca, no verão, os animais ficam terrivelmente afetados, muito mosquito. Por quê? Porque o inseto ele se reproduz no inverno, aliás, no verão. Se ele se reproduz no verão, por quê? Porque principalmente na tundra, né, quando ocorre degelo, né, forma aqueles lagos. Aqueles lagos é onde ocorre a reprodução dos mosquitos. Quando acontece isso no verão, a mosquitada toda vai sair para chupar sangue, não é isso? Legal? Já no frio não. No frio o que acontece? A população diminui, ficam mais calminhos, né, a reprodução é mais lenta. Legal? E diminui também a quantidade de alimento no inverno. O que mais? Nos animais, olha como é que influencia. O clima tem importância direta sobre os animais perssilotérmicos. O que são animais perssilotérmicos? Já havia comentado, são animais com temperatura variável, né? Peixes e anfíbios e répteis. Peixes, anfíbios e répteis sofrem demais com o clima, com a alteração do clima. O clima tem importância indireta sobre os homeotérmicos. Por que homeotérmicos? Porque nós temos controle. Nós controlamos a nossa temperatura. Nós temos mecanismos responsáveis pelo controle da temperatura. Me diz só um, Walter. Só um. Glândula sudorípara. Lembra? Está com calor, está muito quente. O que você faz? Bebe água, você sua. A temperatura superficial baixa, mas a temperatura média não baixa. Legal? Tranquilo? Então é uma forma de você controlar a sua temperatura. Qual é? Bebendo água. E aí os animais homeotérmicos têm temperatura variável, logo sofrem pouco. Beleza? Aliás, temperatura constante, perdão. Os animais homeotérmicos têm temperatura constante. Os perssilotérmicos têm temperatura variável. Melhor agora? Beleza. Tranquilo? É isso. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido um assunto que é importante, mas precisa colocar a direção em cima do potencial biótico. Estude os gráficos de potencial biótico. É isso que é importante. É isso que cobram com mais quantidade de questões em cima do potencial biótico. Tente entender os mecanismos que fazem com que a população freie, diminua o crescimento populacional, que nós chamamos de resistência ambiental. Beleza, meus amigos? Um grande abraço e até a próxima.